Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, com muito prazer. Fala Valdeir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais e nós vamos falar do Mundial de Clubes, vamos falar do jogo do Fluminense. O Fluminense que foi eliminado pelo Chelsea, 2-0 do Chelsea nessa semifinal. Então o Fluminense não acabou passando de fase, não foi a final. Agora, nós hoje fizemos um comentário na nossa rede União de Rádio, aonde a gente analisou a entrevista que tinha sido dada pelo técnico do Chelsea, senhor Enzo, aonde ele acabou falando sobre a quantidade de jogos e ele foi indagado por causa de que os europeus não se estavam ou não dando muita importância a esse campeonato, a esse mundial. E nós comentamos isso na nossa rede União de Rádio, porque ele disse o seguinte: olha, não é uma questão se nós estamos dando ou não importância ao Mundial de Clubes, e sim a quantidade de jogos que nós temos com relação, né, aos times brasileiros. Então, ele quis falar sobre a questão física, a parte física dos jogadores, e querendo dizer que os times europeus tinham muito mais partidas do que os times brasileiros. E aí, ele falou que eles tinham feito 63 jogos na temporada e depois ele acabou perguntando quantos jogos o Fluminense tinha feito na temporada. E aí um repórter brasileiro que estava presente a essa entrevista coletiva disse o seguinte: vocês fizeram 63 jogos, 63 partidas, e o Fluminense fez 70 partidas. Então, quando o repórter revelou a quantidade de partidas que o Fluminense havia feito e que ele tinha feito 70, o técnico ficou um pouco surpreso, ele ficou abismado, porque ele pensava que o Fluminense tinha feito menos partida, e pelo contrário, quem fez menos partida foi o Chelsea. E aí, ele depois, né, a gente correu atrás, a gente foi fazer também uma pesquisa sobre as quantidades de partidas de cada clube, e detectamos que o Chelsea tinha feito, na verdade, 62 partidas na temporada, e o Fluminense 75. Ou seja, o Fluminense tinha muito mais jogos que o Chelsea. E parece que isso se refletiu no campo. E na nossa reunião nós falamos, olha, depois que o técnico do Chelsea acabou tendo essa revelação, essa informação, é logicamente que ele vai botar o time de uma outra forma, por causa de quê? Então ele está sabendo que quem tem mais desgaste físico é o Fluminense. Nós falamos isso na nossa reunião. Então ele tem a obrigação de ganhar, porque o Chelsea queria botar o favoritismo, né, a responsabilidade em cima do Fluminense, uma vez que o Fluminense, teoricamente para ele, teria menos partida, mas foi o contrário. Quando foi revelado que o Fluminense tinha 70, então a obrigação passou a ser do Chelsea, de vencer, porque o Fluminense tinha 70 partidas, então estava com mais desgaste físico. E no jogo do Fluminense contra o Chelsea, esse desgaste físico ele ficou muito presente hoje. Porque o Fluminense não foi o mesmo Fluminense da estreia contra o Borussia Dortmund, do Fluminense contra o Inter de Milão, do Fluminense contra o Al-Hilal. O Fluminense hoje, ele praticamente ele não entrou em campo, ele não jogou. Né? O Fluminense não ameaçou o Chelsea. O Fluminense, em determinado número ali do tempo da partida, parecia que quem estava vencendo o jogo por 2-0 era o Fluminense. Porque o que ele fazia era tocar a bola para um lado ou tocar a bola para o outro. Quando chegava à área do Chelsea, não agredia, né, como deveria agredir, buscar o resultado, se entregar muito mais, se empenhar muito mais. E o Chelsea, como já tinha feito um placar, né, já estava mais administrando, estava controlando mais um jogo. Ele estava ali não oferecendo o campo, esperando o Fluminense vir para ele poder ir no contra-ataque. Mas o Chelsea tinha o controle do jogo. E o Fluminense, né, que deveria de buscar o resultado, que estava perdendo e sabia que naquele momento quem estava avançando a final era o Chelsea, o Fluminense se demonstrou assim, não foi o Fluminense daquele que a gente viu. O Fluminense hoje, que tinha que ter mostrado toda a garra, toda a firmeza, toda a determinação, mesmo, né, tendo dois jogadores desfalques, né, de dois jogadores importantes, como o Chelsea também teve. Então o Fluminense, né, ele acabou assim, como se ele estivesse aceitando o placar. Hoje foi muito estranho, o Fluminense foi muito estranho, foi muito diferente do que a gente viu desde o início, né, desde o início aí do Campeonato Mundial. Agora o Fluminense volta para casa, vai fazer depois seu jogo lá no dia 17
contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. O Chelsea agora espera, né, o outro finalista que vai sair do jogo entre o Real Madrid e o PSG, para que nós possamos ter a grande final do Mundial de Clubes, que vai ficar mesmo entre europeus. Mas, tá bom, os times brasileiros fizeram a sua campanha, fizeram a sua parte, né? Demonstraram que foram lá e também estavam realmente ali entre os melhores. O Fluminense está entre os 4 melhores do mundo, então isso também importa, tá bom? Então vamos lá, final de papo. Chelsea 2-0, então Chelsea está na final do Mundial de Clubes. Eu sou Valdeir Carvalho, até uma próxima e um forte abraço.